Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos sobre finanças corporativas, vamos ver mercado financeiro. Mercado financeiro vai estar dividido aí em 4 vídeos. O primeiro deles é o mercado monetário, depois o mercado de câmbio, depois o mercado de capitais e finalizando o mercado de crédito. Neste vídeo, mercado monetário. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Mercado financeiro. Vamos ver nesse vídeo mercado monetário. Dentro de mercado monetário, o recolhimento compulsório, as operações de redesconto e o open market. Então, vamos começar. No mercado financeiro, há unidades econômicas superavitárias, aquelas que gastam menos do que arrecadam, e unidades econômicas deficitárias, que gastam mais do que arrecadam. Quem possui excedentes de recursos financeiros deseja rentabilizá-los. E, por outro lado, quem se encontra em situação de falta de recursos deseja encontrar um financiador para o seu déficit, ou seja, alguém que lhe empreste dinheiro. É no mercado financeiro que ocorre o controle da liquidez. Que é isso, Badaró? Liquidez é a possibilidade que se tem de converter um ativo em dinheiro. Então, é esse controle da liquidez da economia, tanto por parte do governo, por meio de instrumentos de política monetária que o governo vai interagir, quanto pelas instituições financeiras, que é aquelas que intermediam as operações de financiamento e de investimento. Mercado monetário. No mercado monetário, ocorrem as transações para garantir a liquidez da economia, por meio de operações de curto e curtíssimos prazos. Embora seja essencialmente utilizada pelo governo federal, circulam também nesse mercado títulos emitidos por instituições financeiras privadas. No caso do governo, com o objetivo de controlar a oferta de moeda e de crédito na economia, ele estabelece a chamada política monetária, cuja execução fica a cargo do Banco Central. Dependendo do comportamento da economia e das projeções futuras, o governo pode estabelecer uma política monetária restritiva ou expansiva. Se a política for restritiva, haverá redução dos meios de pagamentos, ou seja, será reduzida a quantidade de moeda na economia, diminuindo também, por consequência, a atividade econômica do país, pois existirá menos dinheiro para ser utilizado pelos agentes econômicos. Havendo a redução da oferta de dinheiro e de crédito na economia, a demanda fica maior que a oferta e o custo do dinheiro tende a subir. Menos dinheiro e crédito disponíveis no mercado provocam redução no consumo, pois menos pessoas estarão em condições de continuar comprando. Por outro lado, optando o governo pela adoção de uma política monetária expansiva, haverá aumento dos meios de pagamentos e, consequentemente, aumento da atividade econômica.
Havendo mais dinheiro e crédito na economia, as taxas de juros podem se reduzir, o que é mais um incentivo ao aumento de consumo. Isso faz que mais pessoas estejam em condições de continuar comprando. O resultado do aumento do consumo pode ser a elevação dos preços dos produtos e serviços também, demandado pelas pessoas, levando ao aumento da inflação. A consequência natural do aumento da inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda, fazendo que cada unidade monetária em poder das pessoas consiga comprar menos do que podia anteriormente. É para evitar esses problemas que o governo federal estabelece e executa a política monetária, com o objetivo de preservar o bem-estar da população. O monitoramento do comportamento da inflação pelo Banco Central visa essencialmente mantê-la em linha com a meta estabelecida para o determinado período. O Banco Central utiliza basicamente 3 instrumentos para a execução da política monetária. São eles: os recolhimentos compulsórios, as operações de redescontos e as operações de mercado aberto, o open market. Recolhimento compulsório. Por determinação do Conselho Monetário Nacional, CMN, os bancos mantêm parte dos recursos captados por meio de depósitos à vista, depósitos a prazo e de poupança, em uma conta de reservas bancárias no Banco Central. Assim, os recolhimentos compulsórios contribuem para a manutenção do controle dos meios de pagamentos, havendo necessidade de estabelecimento de uma política monetária mais restritiva. A autoridade monetária pode aumentar o percentual de recolhimento compulsório, provocando redução do volume de dinheiro que as instituições financeiras direcionam para o crédito. Por outro lado, se existir a necessidade de expansão, a autoridade monetária poderá reduzir o percentual de recolhimento compulsório, liberando mais recursos para a atividade econômica, criando condições para o aumento do consumo e redução das taxas de juros. Operações de redesconto. Em virtude do efeito multiplicador da moeda escritural dos bancos, pode ocorrer que, em determinados momentos, essas instituições se deparem com problemas de liquidez ocasionados por aumento na demanda dos depositantes por seus recursos. Como forma de garantir o equilíbrio da liquidez, o Banco Central concede empréstimos às instituições financeiras sobre as quais cobra uma taxa de juros denominada taxa de redesconto. Essa taxa, normalmente, é superior às taxas praticadas no mercado, com o propósito de desestimular os bancos a recorrer a essa fonte de empréstimos. Com taxas maiores, os bancos reduzem o volume de recursos disponibilizados para créditos a seus clientes, sabendo que pagarão caro se tiverem que recorrer ao redesconto. Por outro lado, quando o Banco Central pretender injetar dinheiro no mercado, poderá baixar a taxa de juros,
estimulando os bancos a disponibilizar maior volume de recursos para crédito, aquecendo a economia. Uma forma dos bancos resolverem os seus problemas de liquidez antes de recorrerem ao redesconto é captando empréstimos no mercado interbancário, isso por meio de operações lastreadas com certificados de depósitos interbancários, o famoso CDI. O CDI são títulos privados emitidos por instituições financeiras e sua circulação é exclusiva entre elas. Os CDIs, que foram criados em meados dos anos 80, são emitidos por bancos comerciais e múltiplos autorizados a receber depósitos à vista. O objetivo das operações com esses títulos é possibilitar a transferência de recursos entre as instituições financeiras. As operações permitem que a instituição financeira que tem sobra de caixa empreste àquela que precisa tomar dinheiro emprestado para fechar a sua posição, assim equilibrando a liquidez do mercado. Não há incidência de tributação nessas operações e grande parte delas é realizada com o prazo de um dia, fato com que tornam rápidas e seguras as instituições envolvidas. As taxas praticadas no mercado interbancário tornam-se referência para a formação de taxa de outras operações financeiras, por exemplo, do hot money, cuja formação compõe-se da taxa do CDI mais um adicional, chamado spread bancário. Open Market. O Banco Central realiza vendas de títulos de dívidas emitidos pelo Tesouro Nacional quando há excesso de liquidez na economia, ou seja, quando há um volume de dinheiro indesejavelmente elevado circulando na economia. Se houver, por outro lado, necessidade de expansão da liquidez, isto é, de colocar mais dinheiro na economia, o Banco Central pode atuar recomprando os títulos que vendeu e que se encontra em poder dos agentes econômicos. Pelas características dessas operações, elas impactam de imediato os níveis de liquidez, uma vez que, ao serem realizadas, o dinheiro imediatamente sai ou entra na economia, dependendo se for venda ou compra de títulos. Suponha a seguinte situação: há pouco dinheiro no mercado, ou seja, o mercado está com pouca liquidez. Então, há menos recurso à disposição das empresas para o capital de giro. Como o dinheiro fica escasso, os bancos tornam-se mais seletivos para cederem empréstimos, criando um descompasso entre a demanda e a oferta de recursos. Com isso, os juros sobem, o mercado fica com pouco crédito à disposição das pessoas para compras e aí o consumo cai. As empresas, vendendo menos, passam a ter dificuldades para pagar suas contas e suspendem os seus investimentos.
Sem investimentos, as empresas não contratam e passam, às vezes, a reduzir seus quadros de funcionários. O resultado é que a situação pode ir se avolumando e se agravar. Então, o Banco Central pode, sem prejuízo de outras providências, acionar seus instrumentos de controle de liquidez. Esse vídeo sobre mercado monetário é isso. Te espero no próximo vídeo que falaremos sobre mercado de câmbio. Tchau, um abraço.